Grande Alvinho, um abraço pra você, Alvinho. Grande, Alvinho, Álvaro José, o sogro que todos gostariam de ter. Ah, sim. Não todos, evidentemente, talvez você sabe disso. Beijo pra você. Ô, Babo, agora, falando em sogro, não tem nada a ver com sogro, mas enfim. Vanderlei Luxemburgo está de volta ao futebol do Brasil. Ele e o Ivo Wortmann. Habemos luxa. Habemos luxa. O Ivo Wortmann apresentado como treinador do Fluminense, bom reforço. Abel Braga apresentado como treinador do Internacional, bom reforço. Muricy Ramalho se esperava na Vila Belmiro, por enquanto não. Deve pintar no Morumbi se o Paulo Autuori for para o futebol japonês. E onde vai aparecer Vanderlei Luxemburgo pela terceira vez na sua brilhante carreira? Na Vila Belmiro. Vila Belmiro. Semana que vem se apresenta o novo velho treinador do Santos, competente Luxemburgo, que dizia que teria uma dívida de gratidão com o Marcelo Teixeira, que o liberou para ir para o Madrid. E agora está de volta. Um ano depois, exatamente um ano, né? Quase um ano certinho depois, está aí de volta em um baita reforço para o Santos, inegavelmente. Isso é uma coisa, Babo, eu acho que a expressão usada, o Luxemburgo fracassou no Real Madrid, é um pouco forte. Até porque estava no meio do trabalho. Fracassou não. Não se adaptou ou não foi adaptado. E não deixaram. O time está lá ainda fora do quadro, vai continuar fora do quadro, porque já estava fora do quadro antes do Luxemburgo chegar lá. Exato. Ele não foi o que se esperava. O projeto Real Madrid é que não deu certo. Está falindo. Não falindo, mas não está legal. O projeto Real Madrid é que não deu certo. Claro que tem responsabilidade dele. Não é eximir o Luxemburgo dessa história toda. Mas, convenhamos, talvez não tenha dado tempo para ele botar a coisa em dia. Deu muito azar em muita coisa, mas essa é a história que a gente já contou e vamos falar depois. Até porque a gente precisa encerrar a história do tetracampeão brasileiro. Você pega ali no caso do Real Madrid, vamos mostrar ainda em relação ao Luxemburgo, você pega lá os Galácticos. Né? Isso. Ficaram todos galinháticos, né? Ninguém jogou bola. Ninguém jogou, não. Isso Tanto é verdade que o melhor jogador do time de repente ficou sendo continuadamente o Beckham. Pois é, não, o Luxemburgo e o Antônio Melo fundamentais na recuperação do Beckham. E aí a gente está vendo, falando em Santos, que terá Luxemburgo como seu novo treinador, a paulada histórica 7-1 para o Corinthians no Pacaembu. Um jogo que consagrou ainda mais a trajetória corintiana no Brasileirão. Mas enquanto a gente revê e finaliza essa série em homenagem ao Corinthians, o Kia também deixou muito claro. Ele não gosta... Eu achei até interessante que o Kia falou sobre o Luxemburgo, Babo. Ele falou isso semana passada aqui na Rádio Bandeirantes. Eu perguntei para ele, ô Kia, e aí? Luxemburgo à disposição, foi o primeiro treinador que você gostaria de ter desde o ano passado no Corinthians. Você agora, com o Antônio Lopes campeão, você contrataria o Luxemburgo? Ele falou, olha... Gosto muito do Luxemburgo, eu gosto como amigo, mas eu jamais gostaria de trabalhar com ele. Jamais gostaria de trabalhar com ele? Com ele e Luxemburgo no Corinthians. O que deu para entender é que os dois seriam muito estrelas. Palavras de uma das estrelas intergalácticas que ia jurar. O Geu não abriria a mão, com ou sem o Luxemburgo dando sopa, não abriria a mão, não, Antônio Lopes. Enfim, eu não vou criticar o Lopes, assim, não sou fã dele, mas é obrigado a se respeitar a trajetória dele e realmente a montagem, principalmente defensiva, do Corinthians campeão, e a gente vê aí o jogo do título. Claro que não foi o resultado dos sonhos, mas o Corinthians é aquele gol bem impedido do Souza. O Corinthians, mesmo perdendo para o ótimo time do Goiás, é o campeão. E dos times de ponta, além do Corinthians, o Goiás manteve o treinador, assim como o Palmeiras também, com Emerson Leão, o principal responsável pela campanha do Palmeiras, né, Babo? Agora o Luxa vai ter elenco como ele tinha antes no próprio Santos? Né? Boa pergunta, até porque quem deveria estar sendo é o Ricardinho. Estaria quase tudo certo com o Corinthians. Mas como o Luxemburgo adora o Ricardinho, quase levou o Ricardinho para o Real Madrid, numa dessa o Ricardinho até fica na Vila. É bastante difícil. Mas com a chegada do Luxemburgo, talvez o Ricardinho continue no Santos. E a gente falou aí do Autuori, Babo, vamos mostrar um pouquinho do que deve ter o Autuori pela frente amanhã, 8h20, horário de Tambaú, São Paulo e Al Ittihad, o campeão. Quarta-feira de Tóquio, Ásia. Né? Que é 8 da manhã aqui, né? 8h20 e 7h20 lá. 8h20 o bola rolando. 7h20 da noite lá. 7h20 da noite lá. 8h20 da manhã. São 11 horas de fuso. Né? Tá certo. E o time do Al Ittihad, Babo, do bom treinador Romeno Angel e Iordanesco. Seu Pedrinho. Seu Pedrinho, sem o Lima, seu Marcão. Não teve jeito. E sem o camaronês Job, que voltaria ao ataque no lugar do Aidar, mas o São Paulo conseguiu, digamos assim, ampliar a suspensão. E o Job, que jogaria na frente ao lado do Calon, aquele bom atacante que era da Inter e do Mônaco, não joga. Então vai jogar o Aidar e o Calon. Calon é a preocupação, o Aidar se mexe muito na referência de área. O Aidar joga onde? O Calon joga no ataque, aqui, ó, junto com o Aidar. Os dois atacantes. Mas o Aidar é atacante? Não Não é meia o Aidar?
Não, é atacante, joga aqui na frente. Quem é meia, e aliás tem sido meia atacante, nem a função dele é o Tcheco. Esse Curitiba, esse Santos. E ele joga. Joga. Joga e vai estar provavelmente mais interessado em não deixar jogar nem o Josué nem o Mineiro, os dois volantes que apoiam do São Paulo. O jogador que fez o gol, que eliminou o Al-Ahly, é esse aqui, ó. Seria o número 18, o Nur, que é titular da Arábia Saudita. Ele é um meia que joga bem aberto, mas provavelmente o que ele vai fazer aqui? Ele vai tentar travar o Júnior no apoio. E aqui do outro lado, o Abeshigoir, alguma coisa assim, vai marcar o Sissi. Aí tem o Cariri, que é o volante, que vai ficar no Danilo, e os 4 zagueiros. O Almuntashari. O Cariri é da onde? O Cariri é volante. Mas ele é italiano? Cariri? Não. É Al-Cariri. Al-Cariri. Tá saudita mesmo. Aí tem o Almuntashari, que é o zagueiro esquerdo, um dos melhores da Ásia, o que nem sempre significa alguma coisa. Vai ficar aqui na zaga, uma zaga com 2 zagueiros, esse é ruim, o Takur. Aí 2 laterais, o Aldossari e o Adnan. Não é um grande time. O que a gente está mostrando assim, até por respeito ao campeão da Ásia. Mas, o Babo, dá para imaginar o São Paulo não vencendo esse Al-Ittihad? Não, eu acho que a chance que o São Paulo tem de ganhar o jogo é 90%. Né? 90%? É. Não, para ser mais preciso, 89,4%. Agora, se o São Paulo jogar muito mal, sentir a falta de ritmo de jogo, aquela discussão... Aí vai ganhar de 2-1 no sufoco. Se houver um cataclismo bíblico, apocalíptico, um Armagedon São Paulino... Aí ele volta para casa. Não, a gente vai para os pênaltis. Eu acho que, mesmo se der tudo errado para o São Paulo, e atenção, vou descer aqui, descer bonitinho, tá aí, beleza. Mesmo se der tudo errado para o São Paulo, eu acho que ele, no máximo, na pior das hipóteses, vai para os pênaltis. Não há condições, sinceramente, do Al-Ittihad vencer o São Paulo. Eu ousaria dizer alguma coisa parecida em relação ao Brasil na Copa da Alemanha. É? Não, se o Brasil jogar 60%, ganha a Copa. Será? Olha, vamos falar de Copa? Vamos falar já, a gente volta depois do intervalo. Deixa eu ver uma derrubar você. Aí, Babo, a gente mostrando de novo a nossa contagem regressiva, progressiva, sei lá o quê. Copa do Mundo de 98, semifinal em Marsella. Você sofreu muito nesse Brasil e Holanda? Eu não, o Zagallo sim. E como? Não foi nesse dia que ele disse que vai... Foi, porque quase morreu no gramado, né? Aí pelo tempo o Brasil foi melhor na primeira... a Holanda foi melhor nos 90 minutos, o Brasil melhor na prorrogação, e aí Tafarel foi Tafarel nos pênaltis, e o Brasil chegou à final contra a França. Foi 4-1, não foi? Eu acho que foi 4-2. Né? O Ronald de Boer, e aí o Cocu batendo e o Tafarel defendendo, aí a festa brasileira, a câmera exclusiva da Band. E aí esse jogo eu não comentei pela Band, eu trabalhei essa Copa pela Band, mas o gol do Dunga, eu tava lá no... Como é que chama ali a prefeitura de Paris? O Hotel de Ville. Estava numa praça com um telão gigantesco no meio da torcida da Holanda. Foi divertidíssimo trabalhar e torcer esse dia. O Tafarel fez 2 grandes defesas nos 2 pênaltis, hein, mano? Não, o Tafarel... Bateram bem os pênaltis. O Tafarel é o mérito maior. Não basta acertar o canto, ele foi alcançar uma bola com a mão no ar, assim, a bola estava fora do chão. Assim. E é interessante que o Tafarel é um caso raríssimo. Tem aquele jogador que joga bem no clube e não joga na seleção. O Tafarel era o contrário. Às vezes jogava atrás da... Olha lá, você estava falando, Babo. O Tafarel jogava às vezes uma paróquia lá em Parma, ia para a seleção e catava, fechava tudo. Aí o grande Cláudio André Tafarel. Babo, vamos falar de Copa do Mundo. A gente já falou muito aqui, vai falar até o final, até porque a Copa do Mundo a gente vai ver aqui no Band Esportes. Vamos falar grupo a grupo. Começar pelo grupo A da Copa do Mundo 2006. Falar seleção por seleção. A Alemanha vai com Costa Rica e Equador. E Polônia. E aí? Pinta Alemanha e Polônia. Tem risco de dar o Equador, alguma coisa assim, Costa Rica. O Pelé, o pessoal foi bonzinho com o anfitrião, né? Se o Saprissa for algum indicador de alguma coisa, a Costa Rica não está bem, não. Hein? O Saprissa é a base da seleção de Costa Rica. Então. Seleção do treinador brasileiro Alexandre Guimarães. Eu achei muito pobre aí no jogo aí lá da... Contra o Sidney? Com o Sidney. Eu não vi o jogo. Né? Mas conheço bem essa geração. É um time interessante, assim, mas não dá para atrapalhar, por exemplo, a anfitriã Alemanha. Eu acho que o Equador pode ter mais chance do que a própria Costa Rica. Olha, um dos nossos telespectadores, o Jerry, que infelizmente me foge o
sobrenome, ele mandou um e-mail muito interessante dizendo o seguinte: olha, eu acreditaria no Equador se a seleção do Equador jogasse nos Alpes. Desse uma sede nos Alpes, dava para acreditar no Equador. Como não tem, né, ele fica também com o meu palpite, que é Alemanha e Polônia. A Polônia não tem um grande time. Aliás, a grande Copa da Polônia foi justamente na Alemanha, primeiro Mundial em 74, aquela geração maravilhosa do Lato. Foi até o artilheiro daquela Copa com 7 gols. Não é lá um time, a gente está vendo inclusive os jogos, né? A tabela dos jogos desse grupo A enquanto a gente está conversando aqui. Agora, a Polônia não é um grande time. Quer dizer, se a Alemanha e Costa Rica é a abertura da Copa no dia 9 às 13 horas, que dia que é da semana? Allianz Arena. Dia 9 da semana, que dia que é? Dia 9 não tenho a menor ideia quando começa a Copa. Tipo, sexta-feira não tenho a menor ideia. Sexta-feira, quinta-feira, 9 de junho. Eu até saberia aqui, mas até mexer aqui vão me perder. Tá bom. Agora, a Alemanha, só para terminar da Polônia, o treinador é o Janas, jogou até contra a seleção brasileira, jogou no zagueiro limitado e tal, e faz até um bom trabalho. Você citaria hoje um jogador da Polônia que você saiba, assim, não que você saiba, um jogador que você fala, pô, a Polônia tem uns caras legais, assim, teria um jogador hoje para lembrar? Ele teria visibilidade jogando fora da Polônia, e quem é que joga fora da Polônia com visibilidade sem ser um time de ponta, né? Porque também ele pode jogar no Messina, não estou nem aí, mas Não, você tem o Dudek, que fez uma final admirável pelo Liverpool. O Dudek hoje é reserva do Reina, também ficou machucado e tal. E ele só jogou aquele jogo contra o Milan em Istambul. É um jogador absolutamente irregular, sabe? Então não tem o Smoralek, que é o filho do Smoralek, que jogou na Copa de 82 e 86, que era o ponto esquerdo, que joga no meio campo, é um jogador interessante, mas a Polônia, até com a ajuda aqui do Leonardo Bertozzi, nosso colaborador do futeboleuropeu.com.br, você pega o time base da Polônia, primeiro aqueles nomes que a gente não sabe pronunciar. E é um time comum, absolutamente comum, só perdeu, é fato, 2 jogos na fase classificatória, e os 2 para a Inglaterra, mas num grupo que não era nenhuma dificuldade. Tinha País de Gales, Irlanda do Norte, Áustria, que está muito mal. Então não é um grande time. Agora, a Alemanha, Babo, é um grande time? Ou será até 2006? Não, eu acho que a Alemanha está naquela condição assim de que, se a gente imaginar um time de ponta para ganhar a Copa do Mundo, precisaria de 11 craques. A Alemanha tem 4. E o Brasil tem 40. Sim. Então a distância do Brasil para a Alemanha é de 4 para 40. Bom, e para outra vai por aí. Só que a Alemanha usa 100% do potencial. Ela joga 100% do que sabe e do que pode jogar. Às vezes consegue até jogar além do que pode. 110, 120. 110, 120. Então tem esse detalhe. Ainda mais em casa. Jogando em casa cria uma aura tão fantástica, uma energia tão imensa que na Alemanha é fogo. Eles vão ter condição de chegar. O Kahn está disputando posição com o Lehmann na meta. Se o Kahn jogar contra o Brasil, a gente sabe como é que é o Kahn contra o brasileiro. Ele pode fechar o mundo, ser uma muralha, e no Brasil ele abre as mãos. Ser poupado, né, de jogar contra o Brasil, né? Mas tem alguns zagueiros interessantes. Por exemplo, o Matt Selder, que é uma revelação, um baita jogador, já não é nem mais revelação. É lateral esquerdo, depois da contusão, está voltando o Lehmann, que é bom jogador. Aí no meu campo tem o Ballack, que merece respeito, e que não jogou a final da Copa de 2002 contra o Brasil. Esse é craque. Muito bom jogador. Tem o Deisler, que enfim parece que vai dar jogador, ou ele ou o Schweinsteiger, também do Bayern de Munique, que é muito bom jogador. E à frente está pintando o Lucas Podolski, que é muito bom jogador, está num grande momento. E até há opções agora. O Klose, que está voltando a jogar bem, como jogou na Copa passada, e o brasileiro, panamenho, alemão, Kevin Kurani, que não é nenhuma sumidade, mas para o panorama atual do futebol da Alemanha é um jogador, está mais na Copa lá, que pode fazer alguma coisa. Né? O Kurani seria reserva do Corinthians, mas tudo bem. Titular da Alemanha. O Kurani, para mim, estaria disputando posição com o Nilmar. Não dá nem para discutir em relação ao Tevez, por exemplo. Perfeito. Né? E Equador tem uma base legal, é o melhor momento da história do futebol do Equador, mas ainda é só o melhor momento da história do futebol do Equador. É time para lutar com o 3º lugar com a Costa Rica. Ficamos então com a Alemanha e Polônia no grupo A? A Alemanha em primeiro, Polônia em segundo. E bem em segundo. E a Alemanha com chance de passar. Polônia com grande chance de ficar pelo caminho já nas oitavas. Vamos ver até alguns jogos históricos do Brasil, jogos históricos dessas seleções em Copas. Tá aí, Babo. Disputa de 3º lugar, Brasil e Polônia. 1-0, que golaço do lado. Isso foi? Na Copa de 74, depois o Leão no vestiário daria um safanão no Marinho Chagas. Né? Aí o golaço do Lato, artilheiro da Copa com 7 gols, passou pelo Alfredo Mostarda. Luiz Pereira estava suspenso, porque havia sido expulso contra a Holanda.
Aí Marinho Pérez e Alfredo Mostarda, a zaga do Brasil, as costas do Marinho Chagas, que olha lá, tá lá correndo, aqui por dentro é o último. Lá passou pelo Mostarda e fez o gol. Era um timaço essa Polônia, né? O goleiro era o Leão, né? Leão. Foi um dos melhores goleiros de uma Copa recheada. A Alemanha acabou em terceiro, né? Ganhando esse jogo aí. Né? Foi em terceiro lugar. E aí o jogo horroroso da seleção lazarenta, Brasil 1, Costa Rica 0. E é interessante que no segundo tempo desse jogo da Copa da Itália, o gol do Miller, quem entrou em campo foi Alexandre Guimarães, treinador hoje da Costa Rica e já era o treinador na Copa de 2002. Aliás, um dos 4 treinadores que ainda permanecem na Costa Rica. Brasileiro. Está desde os 14 anos lá na Costa Rica. E aí um golaço do Aguinaga. Esse é o jogo das eliminatórias da Copa 2002, no Morumbi, o segundo jogo do Brasil naquelas eliminatórias, ainda com o Luxemburgo. No Morumbi o Brasil venceu por 3-2, golaço do Rivaldo. Muita gente pergunta ainda, Rivaldo caberia ainda hoje na seleção brasileira, Baldo? Olha, eu vi ele jogando agora há pouco lá no Olympiacos. Ele estava bem, até fez um gol decisivo lá para cima, não sei de quem. Muito bem. Ele está bem, ele está bem sim. Tá bem, mas para a seleção ainda não dá. Mas aqui na seleção é aquela história, tem 40 para jogar na seleção, né? Agora... Mas foi um jogador fabuloso, merecia muito mais cartaz e prestígio do que teve, principalmente por birra da imprensa e também de boa parte da torcida do Brasil. E também porque ele não se marquete, né, Mauro? Não, marketing menos 2, né? O que não que ele seja, não se marqueteia. Não que seja algo em detrimento, mas infelizmente nessa era do marketing, né? Você precisa ter um pouco. E o Rivaldo, infelizmente, nunca teve e também não quiseram que tivesse. Esse golaço do Equador do De La Cruz. A Trago jogou no Cruzeiro em 97, que ainda é titular desse time bastante interessante até da seleção do Equador. E aí, o último jogo é exatamente o último Brasil-Alemanha. Foi na Copa das Confederações deste ano, que a gente acompanhou no Band Esportes. Vitória do Brasil, 3-2. Show do Adriano. Aliás, Babo, hoje, se a Copa fosse amanhã, qual seria o teu ataque titular? Robinho e Ronaldo ou Ronaldo e Adriano? Ou Robinho e Adriano? Seria Ronaldo e Adriano. Ronaldo e Adriano? Mesmo, Robinho no banco. Robinho no banco, né? Hoje talvez fosse, mas ainda eu gostaria... O Robinho não é um atacante, não é um centroavante. Primeiro, não está maduro ainda. Segundo, porque não vai ficar, né? ele está mais para Ronaldinho Gaúcho, assim, na função dele de desequilibrar lances, criar situações, mas não é um matador. Ele não é matador. Não é, com certeza. Não é matador. Mas eu, a princípio, sou contra 2 centroavantes. Mesmo que tenha dado muito certo aí, e o Adriano dá mais certo que qualquer um, e a gente vai ver de novo, né? Mas, aliás, esse é um lugar interessante, né? Que tem participação do Robinho e do Adriano. Mas ontem eu estava na Brasil 2000, com o Eduardo Afonso, o Casagrande e o Nazi, vocalista do Ira, ele estava discutindo o Adriano. E até perguntei pro Casão, você, quem escolheria entre Adriano e Serginho Chulapa? Bom, ele parou para pensar. E ficou em dúvida ainda. E você, Babo, Adriano e Sérgio Chulapa? Olha, para dizer a verdade, o Adriano tem sido irregular, tanto quanto o Serginho sempre foi irregular. Agora, os dois na boa fase, eu ficava com o Serginho. É mesmo? Eu ainda vou o Serginho, grande chapa, mas eu ainda ficaria com o Adriano. Eu acho o Adriano mais técnico que o Serginho. O Adriano está apurando um negócio bem holandês. Ele está batendo bem de fora da área. O Casal falou exatamente isso. Está batendo bem de fora da área e bola baixa. Ia ser um foguete. Principalmente... Bateu. Principalmente de esquerda, né? Nossa, é um negócio espetacular. Isso aí é um predicado importante, porque com o futebol retrancado, fechado, marcado, limpar fora da área e bater... Sai de baixo. E ele está fazendo isso. Tá mesmo. Vou para a frase do dia, mais uma infelicidade, não pela análise em si, mas pela maneira, mais uma vez, como colocou a questão Diego Armando Maradona em relação a Pelé. O Pelé elogiou o Tevez, o Robinho, dizendo que o Tevez só foi o maior craque do brasileiro porque o Robinho saiu do Santos. Dá para discutir e muito. Aí o Maradona me saiu com essa. Pelé é assim, sempre tem algo a dizer. Parece que vem a menstruação e sempre tem tolice a dizer. Assinado Maradona. Então, o Maradona deve registrar mais uma, que o Pelé não disse, mas deveria ter dito. Quando o Ronaldinho Gaúcho recebeu a bola de ouro, o Pelé poderia ter feito o seguinte comentário: com o Ronaldinho Gaúcho, nós já temos finalmente o nosso Maradona. Deixa eu voltar já.
faltavam 178 dias para o Mundial de 2002, o Brasil não conseguiu ser o cabeça de chave do Grupo F da Copa. Em vez de jogar praticamente todas as partidas no Japão, o Brasil teria de atuar na primeira fase da Coreia do Sul. Felipão lamentou o fato, mas estava confiante nas chances da seleção brasileira para a Copa. Para ele, o Brasil não apenas disputaria o torneio, viria para ganhar. Com quase 6 meses para trabalhar sem a pressão das eliminatórias, daria para definir um grupo e, a partir dele, uma equipe competitiva. Não. Caiu o microfone aqui, mas eu é leve. Uma das tantas coisas que os betting não sabem fazer é segurar o microfone, as coisas caem, cai cabelo, cai tudo. É um negócio muito complicado nessa família. Mas fica bonito. Aliás, já outro dia, realmente um clássico. Assim, segurando segurar o microfone de lapela. Se o Silvio Santos tivesse visto isso antes... Ai, que delicadeza, hein? É verdade, fica bonito. Meu Deus do céu, Fica bonito. Aliás, parabéns por hoje no almoço também. Agora, Babo, sinceramente... O Ronaldinho quer ser campeão do mundo e o Ronaldo, o Fenômeno, quer ser Prêmio Nobel da Paz, Mauro. O Bono Vox também, né? Foi que saiu na revista Época. Saiu na época, capa da época. Legal mesmo. E o jogador tem que ter esse tipo de consciência. E até, quem sabe, essa pretensão também. Porque como embaixador da ONU... Por que não? Para os excluídos do mundo... Claro. A Oprah Winfrey não faz um grande trabalho na África também? Então. Só falta a TV brasileira também fazer isso. Bom, outra história. Tchau, gente. Até amanhã, viu, Babo? Até amanhã. Boa viagem. Dá lembrança pro Papa. Grande Alvinho, um abraço pra você, Alvinho. Alvinho, Álvaro José, o sogro que todos gostariam de ter. Sei. Não todos, evidentemente, Alvinho, você sabe disso. Beijo pra você. Ô, Babo, agora, falando em sogro, não tem nada a ver com sogro, mas enfim. Vanderlei Luxemburgo está de volta ao futebol do Brasil. Ele e o Ivo Wortmann. Habemos luxa. O Ivo Wortmann apresentado como treinador do Fluminense, bom reforço. Abel Braga apresentado como treinador do Internacional, bom reforço. Muricy Ramalho se esperava na Vila Belmiro, por enquanto não, deve pintar no Morumbi se o Paulo Autuori for para o futebol japonês. E onde vai aparecer Vanderlei Luxemburgo pela terceira vez na sua brilhante carreira? Na Vila Belmiro. Vila Belmiro. Semana que vem se apresenta o novo velho treinador do Santos, competente Luxemburgo, que dizia que teria uma dívida de gratidão com o Marcelo Teixeira, que o liberou para ir para Madrid. E agora está de volta. Um ano depois, exatamente um ano, né? Quase um ano certinho depois, está aí de volta em um baita reforço para o Santos, inegavelmente. Isso é uma coisa, Babo, eu acho que a expressão usada, o Luxemburgo fracassou no Real Madrid, é um pouco forte. Até porque estava no meio do trabalho. Fracassou não se adaptou ou não foi adaptado. E não deixaram. O time está lá ainda... fora do esquadro, vai continuar fora do esquadro, porque já estava fora do esquadro antes do Luxemburgo chegar lá. Ele não foi o que se esperava. O projeto Real Madrid é que não deu certo. Está falindo. Não falindo, mas não está legal. O projeto Real Madrid é que não deu certo. Claro que tem responsabilidade dele, não é eximir o Luxemburgo dessa história toda, mas convenhamos, talvez não tenha dado tempo para ele botar a coisa em dia, deu muito azar em muita coisa, mas essa é a história que a gente já contou e vamos falar depois. Até porque a gente precisa encerrar a história do tetracampeão brasileiro. Você pega ali no caso do Real Madrid, vamos mostrar ainda em relação ao Luxemburgo, você pega lá os Galácticos, né? Isso. Ficaram todos galinháticos, né? Ninguém jogou bola. Ninguém jogou na isca. Tanto é verdade que o melhor jogador do time de repente ficou sendo continuadamente o Beckham. Pois é, não, Luxemburgo e o Antônio Melo fundamentais na recuperação do Beckham. E aí a gente está vendo, falando em Santos, que terá Luxemburgo como seu novo treinador, a paulada histórica 7-1 para o Corinthians no Pacaembu, um jogo que consagrou ainda mais a trajetória corintiana no Brasileirão. Mas enquanto a gente revê e finaliza essa série em homenagem ao Corinthians, o Kia também deixou muito claro. Ele não gosta. Eu achei até interessante que o Kia falou sobre o Luxemburgo, Babo. Ele falou isso semana passada aqui na Rádio Bandeirantes. Eu perguntei para ele, ô Kia, e aí? Luxemburgo à disposição, foi o primeiro treinador que você gostaria de ter desde o ano passado no Corinthians. Você agora, com Antônio Lopes campeão, você contrataria o Luxemburgo e fora? Gosto muito do Luxemburgo, eu gosto como amigo, mas eu jamais gostaria de trabalhar com ele. Jamais gostaria de trabalhar com ele? Com ele, Luxemburgo, no Corinthians.
O que deu para entender é que os dois seriam muito estrelas. É? Palavras de uma das estrelas intergalácticas que a Jura O Geu não abriria a mão, com ou sem o Luxemburgo dando sopa, não abriria a mão, não, Antônio Lopes. Enfim, Começa por aí, eu não vou criticar o Lopes, assim, não sou fã dele, mas é obrigado a se respeitar a trajetória dele e realmente a montagem, principalmente defensiva, do Corinthians campeão, e a gente vê aí o jogo do título. Claro que não foi o resultado dos sonhos, mas o Corinthians é aquele gol bem impedido do Souza. O Corinthians, mesmo perdendo para o ótimo time do Goiás, é o campeão. E dos times de ponta, além do Corinthians, o Goiás manteve o treinador, assim como o Palmeiras também, o Emerson Leão, o principal responsável pela campanha do Palmeiras, né, Bárbara? Agora, o Lucha vai ter elenco como ele tinha antes no próprio Santos? Né? Boa pergunta, até porque quem deveria estar sendo é o Ricardinho. Estaria quase tudo certo com o Corinthians. Mas como o Luxemburgo adora o Ricardinho, quase levou o Ricardinho para o Real Madrid, numa dessa o Ricardinho até fica na Vila. É bastante difícil. Mas com a chegada do Luxemburgo, talvez o Ricardinho continue no Santos. E a gente falou aí do Autuori, Babo, vamos mostrar um pouquinho do que deve ter o Autuori pela frente amanhã, 8h20, horário de Tambaú, São Paulo e Al Ittihad, o campeão. Quarta-feira de Tóquio, Ásia. né? Que é 8 da manhã aqui, né? 8h20, 7h20 lá. 8h20, o bola 7h20 rolando. da noite lá. 7h20 da noite lá. 8h20 da manhã. São 11 aqui. horas de fuso. Né? Tá certo. E o time do Al Ittihad, Babo, do bom treinador Romeno Angel e o Danesco, Seu Pedrinho. seu Pedrinho, sem o Lima, sem o Marcão. Não teve jeito. E sem o camaronês Job, que voltaria ao ataque no lugar do Aidar, mas o São Paulo conseguiu, digamos assim, ampliar a suspensão. E o Job, que jogaria na frente ao lado do Calon, aquele bom atacante que era da Inter e do Mônaco, não joga. Então vai jogar o Aidar e o Calon. Calon é a preocupação, o Aidar se mexe muito na referência de área. O Aidar joga onde? O Calon joga no ataque, aqui, ó, junto com o Aidar. Os dois Mas atacantes. o Aidar é do Al atacante? Ittihad. Não é meia o Aidar? Não, é atacante. Joga aqui na frente. Quem é meia, e aliás tem sido meia atacante, nem a função dele é o Tcheco. Esse Curitiba, esse Santos. E ele joga? Joga. Joga e vai estar provavelmente mais interessado em não deixar jogar nem o Josué nem o Mineiro, os dois volantes que apoiam do São Paulo. O jogador que fez o gol, que eliminou o Al-Ali, é esse aqui, ó. Seria o número 18, o Nur, que é titular da Arábia Saudita. Ele é um meia que joga bem aberto, mas provavelmente o que ele vai fazer aqui? Ele vai tentar travar o Júnior no apoio. E aqui do outro lado, o Abeshigoir, alguma coisa assim, vai marcar o Cicinho. Aí tem o Cariri, que é o volante, que vai ficar no Danilo, e os 4 zagueiros. O Almuntafari. O Cariri é da onde? O Cariri é volante. Mas ele é italiano? Cariri? Não. É Al-Cariri. Al-Cariri. Tá certo. Saudita mesmo. Aí tem o Almuntashari, que é o zagueiro esquerdo, um dos melhores da Ásia, o que nem sempre significa alguma coisa. Vai ficar aqui na zaga, uma zaga com 2 zagueiros, esse é ruim, o Takur. Aí 2 laterais, o Aldossari e o Adnan. Não é um grande time. O que a gente está mostrando é só até por respeito ao campeão da Ásia. Mas, o Babo, dá para imaginar o São Paulo não vencendo esse Al Ittihad? Não, eu acho que a chance que o São Paulo tem de ganhar o jogo é 90%. Né? 90%? Não, para ser mais preciso, 89,4%. Agora, se o São Paulo jogar muito mal, sentir a falta de ritmo de jogo, aquela discussão... Aí vai ganhar de 2-1 no sufoco. Se houver um cataclismo bíblico, apocalíptico, um Armagedon São Paulino... Aí ele volta para casa. Não, a gente vai para os pênaltis. Eu acho que, mesmo se der tudo errado para o São Paulo, e atenção, vou descer aqui, descer bonitinho, tá aí, beleza. Mesmo se der tudo errado para o São Paulo, eu acho que ele, no máximo, na pior hipótese, vai para os pênaltis. Não há condições, sinceramente, do Al Ittihad vencer o São Paulo. Eu ousaria dizer alguma coisa parecida em relação ao Brasil na Copa da Alemanha. Não, se o Brasil jogar 60%, ganha a Copa. Será? Vamos falar de Copa? Vamos falar já, a gente volta depois do intervalo. Vamos derrubar você. Daí, Babo, a gente mostrando de novo a nossa contagem regressiva, progressiva, sei lá o quê. Copa do Mundo de 98, semifinal em Marsella. Você sofreu muito nesse Brasil e Holanda? Eu não, o Zagallo sim. Como? Não foi nesse dia que ele disse que vai... Foi quase morreu no gramado, né? Aí pelo tempo, o Brasil foi melhor na primeira... a Holanda foi melhor nos 90 minutos, o Brasil melhor na prorrogação, e aí Tafarel foi Tafarel nos pênaltis, e o Brasil chegou à final contra a França.
Foi 4-1, não foi? Acho que foi 4-2. Né? O Ronald de Boer, e aí o Cocu batendo e o Tafarel defendendo aí a festa brasileira, a câmera exclusiva da Band. E aí esse jogo eu não comentei pela Band, eu trabalhei essa Copa pela Band, mas o gol do Dunga, eu tava lá no... Como é que chama ali a prefeitura de Paris? O Hotel de Ville. Estava numa praça com um telão gigantesco no meio da torcida da Holanda. Foi divertidíssimo trabalhar e torcer esse dia. O Tafarel fez duas grandes defesas nos dois pênaltis, hein, mano? Não, o Tafarel... Bateram bem os pênaltis. Não, o Tafarel é o mérito maior. Não basta acertar o canto, ele foi alcançar uma bola com a mão no ar, assim, a bola estava fora do chão. Assim. E é interessante que o Tafarel é um caso raríssimo. Tem aquele jogador que joga bem no clube e não joga na seleção. O Tafarel era o contrário. Às vezes jogava atrás da... Olha lá, você estava falando, Babo. O Tafarel jogava às vezes uma paróquia lá em Parma, ia para a seleção e catava, fechava tudo. Aí o grande Cláudio André Tafarel. Babo, vamos falar de Copa do Mundo. A gente já falou muito aqui, vai falar até o final, até porque a Copa do Mundo a gente vai ver aqui no Band Esportes. Vamos falar grupo a grupo. Começar pelo grupo A da Copa do Mundo 2006. Falar seleção por seleção. A Alemanha vai com Costa Rica e Equador. E Polônia. E aí? Pinta Alemanha e Polônia. Tem risco de dar o Equador, alguma coisa assim, Costa Rica. O Pelé, o pessoal foi bonzinho com o anfitrião, né? Se o Saprissa for algum indicador de alguma coisa, a Costa Rica não está bem, não. Hein? O Saprissa é a base da seleção de Costa Rica. Então. A seleção do treinador brasileiro Alexandre Guimarães. Eu achei muito pobre aí no jogo aí lá da... Contra o Sidney? Com o Sidney. Eu não vi o jogo. Né? Mas conheço bem essa geração. É um time interessante, assim, mas não dá para atrapalhar, por exemplo, a anfitriã Alemanha. Eu acho que o Equador pode ter mais chance do que a própria Costa Rica. Olha, um dos nossos telespectadores, o Jerry, que infelizmente me foge o sobrenome, ele mandou um e-mail muito interessante dizendo o seguinte: olha, eu acreditaria no Equador se a seleção do Equador jogasse nos Alpes. Desse uma sede nos Alpes, dava para acreditar no Equador. Como não tem, né, ele fica também com o meu palpite, que é Alemanha e Polônia. A Polônia não tem um grande time. Aliás, a grande Copa da Polônia foi justamente na Alemanha, primeiro Mundial em 74, aquela geração maravilhosa do Lato. Foi até o artilheiro daquela Copa com 7 gols. Não é lá um time, a gente está vendo inclusive os jogos, né? A tabela dos jogos desse grupo A enquanto a gente está conversando aqui. Agora, a Polônia não é um grande time. Quer dizer, se a Alemanha e a Costa Rica é a abertura da Copa no dia 9 às 13 horas, que dia que é Munique, da semana? Allianz Arena. Dia 9 da semana, que dia dia que 9 não tem a menor ideia quando começa a Copa. Tipo, sexta-feira não tem a menor ideia. Sexta-feira, quinta-feira, 9 de junho. Eu até saberia.